último resultado do PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, divulgado em 2015, 50,99% dos alunos ficaram abaixo do nível básico esperado. Com base no desempenho dos estudantes brasileiros em todas as edições, um relatório inédito do Banco Mundial estima que o Brasil vai demorar 260 anos para atingir o nível educacional de países desenvolvidos em leitura. E é por isso que no programa de hoje vamos falar sobre a importância da leitura desde a alfabetização, com a pedagoga, professora e desenvolvedora de materiais pedagógicos, Janaína Spolidoro. Olá, professora, tudo bom? Olá, Vivian, tudo bom? Professor, o Brasil continua nas últimas posições nas áreas avaliadas pelo PISA. E o resultado em leitura é bem desmotivador. Na verdade, a senhora acredita que isso se deve à deficiência do ensino desde a alfabetização, já que os estudantes avaliados hoje estão na faixa de 15 anos? Com certeza. A alfabetização ela é uma base para os anos futuros. Então, muitos alunos, eles acabam sendo alfabetizados no segundo, terceiro, quarto e até quinto ano. Então, isso cria uma lacuna muito grande na alfabetização do aluno. A gente pensa em alfabetização como alfabeto, abecedário, mas na verdade vai muito além. E essa questão de interpretação e leitura, ela está muito ligada à alfabetização, como foi feita. Se o aluno ele é alfabetizado de uma forma muito encaixotada, muito dentro de um padrão limitado, isso vai espelhar também no que vai acontecer com ele nos anos futuros, que é a interpretação. Então, se ele não tem essa interpretação mais reflexiva, certamente ele vai ter um resultado pior no PISA. Em outras áreas também, não só de linguagem. E professora, você acredita que essas lacunas no ensino também se devem à formação do professor? Por exemplo, os cursos de pedagogia, do magistério, eles deveriam focar também na capacitação leitora? Com certeza, a capacitação leitora é uma questão que poucas pessoas dão enfoque, a gente tem muito enfoque na escrita. E, na verdade, a leitura e a escrita elas acontecem em áreas diferentes do nosso cérebro e de formas diferentes. A mesma estratégia não pode ser usada para a leitura e para a escrita ao mesmo tempo. A leitura ela é muito pouco estudada, não só no Brasil, mas também em outros países. Embora alguns países já estejam bem na frente, né, assim, em questão de capacitação leitora, a formação do professor, nesse caso, ela é bem mais deficitária porque a gente tem muito pouca pesquisa sobre o assunto. E a gente fica muito em metodologias que resultam na escrita, então se o aluno já está escrevendo, e não assim se ele está lendo. Então, isso acaba acontecendo na formação também do professor. Então, como eu avalio a leitura? É diferente de como eu avalio a escrita. Então, isso influencia também. Lógico que tem todo um sistema por trás disso, a gente tem uma questão de cultura muito forte que abala um pouco a parte escolar, a formação do professor, tem um pouco da desvalorização também, né, que é cultural, mas se as formações tivessem mais incentivo à leitura, certamente a gente poderia ter um avanço nesse quadro, né, de alfabetização. E como você mesma comentou, tanto a escrita quanto a leitura, elas são fundamentais na alfabetização, Sim, né? Com certeza. Então, a senhora poderia dar algum exemplo, assim, de que métodos os professores poderiam utilizar dentro da sala de aula para incentivar a leitura, mas de forma reflexiva? Na verdade, as pessoas elas se prendem muito às metodologias. Então, o professor, ele pensa em uma metodologia, eu vou usar tal metodologia para ensinar. E daí ele se afinca muito àquele tipo de metodologia. Mas o que acontece é que o centro da aprendizagem é o aluno. Então, o que o aluno precisa? Qual é a metodologia que ele precisa? Então, eu nunca vou falar assim, você deve usar tal metodologia. Porém, você deve conhecer várias metodologias para você saber qual é a metodologia que você vai utilizar de acordo com tal estratégia que o aluno precisa. Quando a gente tem, por exemplo, um médico, ele conhece vários remédios. E daí ele vai medicar o paciente de acordo com os sintomas. Então, na alfabetização é a mesma coisa. Você tem que conhecer quais são os sintomas do aluno, que é o que ele está precisando, para poder dizer qual é a metodologia adequada para aquele sintoma. Mais ou menos, né, fazendo uma analogia. Então, a gente se prende muito a essas metodologias e, na verdade, você tem que saber mais de uma para poder saber qual é a mais adequada
a situação do aluno. A gente pode dizer, então, que o professor ele tem um papel mediador na questão da fluência leitora, da reflexão de textos, mas que os familiares também eles precisam incentivar essa leitura dentro de casa. Com certeza. O incentivo é muito importante, embora a gente tenha uma cultura pouco leitora, né, no país, a gente vê vários problemas de interpretação, até assim, às vezes você vê problemas até nas redes sociais, a pessoa tá lá, né, o produto custa tanto, e daí embaixo tem lá, quanto custa? Então as pessoas não prestam atenção, né, nesse tipo de coisa. E os pais, eles devem incentivar as crianças a cada vez mais buscar as informações, né? O que acontece com tal coisa? Não sei, procura em tal lugar, né, vê num livro, procura até mesmo na internet, né, porque o como procurar também é importante. Você está mostrando uma capacidade, uma habilidade de interpretação ao digitar alguma coisa na internet, porque nem sempre você acha, né? Mas se você souber como fazer, você vai se aperfeiçoando e se tornando mais assim, capaz de fazer aquilo. Então esse incentivo à leitura, à escrita é muito importante desde casa, mesmo que os pais não tenham tanta formação, sempre é possível incentivar de alguma forma. Professora, olha, muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Obrigada pelo convite. E o programa de hoje fica por aqui. Você, professor, o que pensa sobre esse assunto? Deixe seu comentário, aproveite para dar um like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal. Até o próximo programa.